terceiro dia da criação. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca um nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Então nós vemos que houve o ajuntamento de águas, os mares que conhecemos. E houve também a porção seca que apareceu nos continentes. E nessa terra brota árvores frutíferas, produzindo as suas sementes, as ervas também. E o que acontece exatamente no terceiro milênio, que representa o terceiro dia da criação? Vemos a promessa feita a Abraão, que a sua descendência ia herdar a terra prometida. Vemos o êxodo, vemos a conquista da terra através de Moisés levando o povo no deserto, depois passando o bastão para Josué entrar na terra e a possuí-la. Em Gênesis capítulo 12, no verso 7, fala assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa palavra descendência também poderia ser traduzida por semente, a palavra hebraica será, ligando exatamente com o terceiro dia da criação, onde foi produzido frutos e sementes. A terra de Israel, a terra prometida, era a terra frutífera que emanava leite e mel. Poderoso, né? E quando Deus, no Êxodo, ele abriu o mar ao meio para que houvesse a separação de águas e aparecesse a porção seca, para que os hebreus passassem, ali também era um reflexo do terceiro dia da criação, onde houve a separação das águas, o ajuntamento delas e o aparecimento da porção seca, a terra. Então nós vemos esse paralelo, e é interessante analisarmos que como Deus separou a porção seca que deu fruto das águas do mar, foi assim que aconteceu com Israel. Ela estava cercada por águas que representam povos gentios, os pagãos. Então nós vemos o paralelo do terceiro dia com o terceiro milênio. Agora nós vamos para o quarto dia. Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. A gente vê que no quarto dia foram criados o sol, a lua e as estrelas, que eram responsáveis por alumiarem a terra. O luzeiro maior, o sol, o luzeiro menor, a lua e as estrelas. E o paralelo do quarto dia e o quarto milênio, que o sol, ele representa Cristo, ele é o sol da justiça, predito que viria ao mundo como um homem pelos profetas. E isso se concretizou no quarto milênio. E a lua, o que seria? A lua é um corpo celeste, onde os que estavam debaixo da antiga aliança tinham como referência para fazerem as suas festividades, as festas solenes, onde mês a mês, de lua nova a lua nova, eles observavam e aí se começava um ciclo de festas. Podemos ver isso em Colossenses 2, no verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa ou o dia de lua nova,
ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então nós vemos que o porquê da lua ser menor, porque ela representa a antiga aliança. Ela era a sombra de uma realidade, que era Cristo, por isso que o sol é maior. E o que quer dizer as estrelas? Em Gênesis 15, verso 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aqui é uma visão profética e espiritual que Deus deu a Abraão, pois em Cristo podemos ter o poder de ser luz do mundo, podemos iluminar as trevas. E também, se estivermos firmes até o fim, teremos a nossa recompensa de corpos glorificados e seremos como as estrelas, cheios de luz, incorruptíveis. Então, vamos agora para o 5º dia da criação. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Então nós vemos a criação das aves e dos peixes. E no 5º milênio, o que podemos fazer o paralelo? A descida do Espírito e a atuação dele mais constante em nosso meio. E podemos ver isso claramente na igreja, no corpo de Cristo. A igreja representa os peixes. Sabe por quê? A gente vai lá em Gênesis 48, verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aqui trata da bênção dada de Jacó para Efraim e Manassés, os filhos de José. E aqui ele profetiza, colocando o seu braço direito em cima da cabeça de Efraim, que significa duplamente frutífero. Ele profetiza que eles se multipliquem como peixes na versão original hebraica, ou seja, peixes representam os povos, multidão de nações. Peixe fica onde? No mar. E vimos que o mar representa nações. Então, se a gente pega que Efraim é duplamente frutífero e Jacó derrama essa bênção, que eles devem se multiplicar como peixes, e a bênção maior é aquele que está posta à mão direita em Efraim. E Efraim se misturou entre as nações, a sua descendência está espalhada. Mateus 4,19 nos faz lembrar disso, que as pessoas são como peixes. Olha só. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês estão entendendo como é poderoso as revelações que Deus nos dá através dos dias da criação? E isso fica oculto porque nós somos doutrinados desde criança e enxergarmos o mundo de tal maneira, sendo que Deus, por meio do seu Espírito Santo, deu aos profetas, desde Gênesis, as coisas que iriam se suceder. Vale ressaltar, irmãos, que o 3º dia e o 5º dia eles estão interligados. Porque lá em Efésios 2, verso 14, fala assim: porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, por meio da cruz de Cristo, quando ele veio no quarto milênio como homem, por meio da sua cruz, ele derribou, quebrou a barreira de inimizade que havia entre judeus e gentios. Ele foi salvação tanto para os que estavam longe a promessa, aos que estavam no mar, as multidões de nações, os peixes perdidos, e ele fez essa aproximação e salvou tanto os que estavam perto, em Israel, o povo judeu, e também trouxe novamente os gentios para perto dele. E somos coparticipantes da Israel espiritual, a Israel verdadeira. Então nós vamos agora para o 6º dia da criação. E a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então nós vemos que houve a criação dos animais terrestres e do homem, se tratando de Adão e Eva. E Deus deu toda a autoridade e todo o domínio para o homem governar na terra. E o que trazemos para o 6º milênio? Qual o paralelo? Porque esse milênio é o milênio no qual nós estamos. Nós vemos a figura dos animais terrestres. Vemos a ligação que há do 6º dia com o 6º milênio. A besta de Apocalipse representam reinos. Só que Cristo vem para acabar com esses reinos, com o governo do anticristo, com o domínio do maligno, e assume o seu poder e domínio sobre a terra. Em Daniel 7, verso 13 e 14, fala assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você vê? Ele vai derrubar o reino do anticristo, o reino do antimessias, e irá reinar sobre a terra. Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Mas lá na frente, no 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vemos a ligação do sexto dia com o sexto milênio, no qual nós estamos aguardando com muito amor, com muito anseio, a volta do nosso Senhor. E no sétimo dia, o que houve? Deus descansou da sua obra. Hebreus 4, do verso 4 ao 6. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então nós vemos que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não é um repouso de sábado semanal, isso é sombra. A realidade é um sábado profético, apontando para o sétimo milênio onde Cristo reinará, que é o significado real do descanso. Sabemos que para haver descanso, Satanás ele deve ser preso por 1000 anos, pois desde a queda do homem, Deus disse a Satanás que ele se alimentaria do pó da terra, que é justamente a morte do homem, a sua natureza terrena. Em Apocalipse 20, do 1 ao 3, trata disso. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas aqui fica claro que para haver descanso para nós, Satanás ele deveria estar sem ação. Então nós vemos que o sábado, o sétimo dia, o descanso, aponta para algo profético, para a realidade das coisas. Então, o que vemos aqui, nessa linha do tempo, é o que Deus quis mostrar para nós. Cada dia há uma revelação. Deus ele anunciou através do profeta Isaías, como nós vemos, que desde o princípio do mundo estava anunciando as coisas que iam acontecer. Quando entendemos isso, é uma poderosa chave para entendermos o seu poder e a sua divindade. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.